Segundo esta nutricionista, os cuidados com a alimentação na gestação devem começar antes mesmo da mulher engravidar. É que todo mundo já tem uma alimentação, saudável, balanceada. Quando a mulher pensa em engravidar, ela tem que estar vendo como está a saúde dela, né? O certo é que ela procure um médico para estar passando os exames de rotina e ver se ela precisa de alguma suplementação, principalmente do ácido fólico, do ferro, da vitamina D, que é uma vitamina que sempre tem que estar suplementando, né? Ainda mais para quem não tem o hábito de tomar sol. Então, assim, ela está pensando em engravidar, o médico vai pedir os exames, né? Que incluem hemograma, colesterol, algumas taxas hormonais, de algumas doenças. O cartão de vacina também é muito importante. Então, quando ela procura o médico notar que ela está com alguma deficiência, ele pode estar caminhando para um nutricionista, para o nutricionista estar fazendo um plano alimentar de acordo com a necessidade dessa mãe que está pensando em engravidar. Uma vez grávida, os 3 primeiros meses devem ser observados com muita atenção pelas gestantes. O primeiro trimestre normalmente é quando 2 hormônios estão atuando com muita intensidade ou quantidade bem maior, que é o beta-HCG e a progesterona. Normalmente as mulheres nesse início, elas costumam ter mais enjoo, mais náusea, né, mais sono. Então o que acontece? Algumas mulheres são mais sensíveis a esses hormônios e a outras menos. A que são mais sensíveis não conseguem nem comer direito, o que elas comem, elas começam a colocar para fora, assim como água até. O que eu aconselho? No caso, ela tem que estar fazendo os exames de rotina também, fazendo a suplementação e procurando um nutricionista para poder estar indicando qual é a melhor alimentação. Alguns alimentos pioram esses sintomas, igual fritura, muitas massas, refrigerantes, né? O excesso de café também não é bom nessa época e nem em outra época da gestação, porque a cafeína também é considerada abortivo, o chá de canela também é considerado abortivo, então tem que estar dosando, vamos supor, o café, até 2 xícaras por dia, 300 miligramas, não só o café, mas o chá verde, chá mate, tudo que tem a cafeína, que no caso é a cafeína que intensifica tanto o processo abortivo quanto a azia e o refluxo, né? Então, assim, a mulher ela tem que, na hora que for dormir também, tem que evitar comer muito perto da horário de dormir, tem que dormir mais inclinada para poder não acontecer de ter esse refluxo na hora da digestão, comer alimentos mais secos, né, biscoito creme crack, que ajuda muito, castanhas, muita fruta, muita proteína, que é ovos, frangos, carnes, que esses aí vão estar ajudando a diminuir esse processo de refluxo, gastrite, e vai estar ajudando a mulher a manter seu peso durante a gravidez também. Às vezes, quando ela intensifica essa comida comida muito gordurosa, muita fritura, só piora a situação. Em alguns casos, as mulheres não conseguem comer nada, elas têm que procurar o médico, para o médico estar indicando algum comprimido, algum remédio que possa estar evitando esses enjoos muito intensos, né? Tem até uma atriz também famosa que ela tem hiperemese, né, gravídica, que no caso seria essa pessoa que não consegue beber nem água. Então, essa aí tem que estar fazendo acompanhamento com o médico para ele poder estar indicando esse remédio, né? Para ver se ela consegue não desnutrir durante a gravidez, durante esses primeiros 3 meses, né? Uma má alimentação pode trazer grandes malefícios para o bebê. O bebê, na verdade, se alimenta através da placenta, né? Então, tudo que a mulher come de nutriente, o bebê precisa do ferro, precisa do ácido fólico, precisa dos minerais, das proteínas, ele vai estar sugando da mulher através do cordão umbilical. Então, assim, se há uma deficiência do ácido fólico, por exemplo, que a gente encontra em couve, em brócolis, em feijões, aí pode ocorrer a má formação do sistema nervoso. Se há uma deficiência de ferro, ele pode nascer com anemia, pode causar um bebê doente também. Se, no caso, ela consome muito açúcar, pode ser que o bebê venha a ficar maior, nascer aquele bebê acima do peso e futuramente, lá para sua fase de adolescência, o bebê se tornar um adolescente obeso. No caso, pode nascer um bebê desnutrido, né? Pode nascer um bebê raquítico. Então, assim, tanto a mulher que alimenta mal em termos de nutrientes, mas consome muita comida calórica, com excesso de calorias e poucos nutrientes, pode trazer os malefícios para o bebê. Desde que o bebê de baixo peso a um bebê acima do peso, que pode desenvolver até o diabetes, tanto no bebê quanto na mulher, que a gente fala que ela é diabetes gestacional. Então, assim, a alimentação ela tem que ser balanceada. O correto é que cada mulher, ela
ela adquire a quantidade de nutrientes que sejam necessários para ela, isso varia. Tem mulheres que precisam de uma quantidade maior, tem umas que precisam de uma quantidade menor, tanto de calorias quanto de nutrientes. Isso vai depender do peso da mulher. Igual eu estava falando, às vezes tem aquelas mulheres que têm a ilusão que tem que estar comendo por 2 para poder, porque está grávida, né? Na verdade, não é isso. A quantidade de calorias que aumenta durante a gestação é em torno de 200 calorias, mas isso varia. Se a mulher ela quer ganhar peso, ela pode estar consumindo um pouco a mais de calorias. Se a mulher já estava acima do peso, ela tem que consumir um pouco menos de calorias. Se a mulher está no peso normal, ela tem que aumentar isso a 200 calorias a mais, que seria aí uma quantidade bem pouca, né, se considerada realmente o que as grávidas costumam fazer. Normalmente, nesse primeiro trimestre de gravidez, por as mulheres elas estarem enjoando muito, normalmente aquelas comidas que a gente já tem costume de comer, né, a gente começa a tomar nojo. Então o que acontece? Se a pessoa tiver uma vida saudável, ela começa a ter uma visão de que vou comer uma coisa diferente, uma coisa mais calórica e tal, e começa a perder esses hábitos, né? Então o que tem que fazer? Você tem que tentar variar a alimentação. Se um dia ela comer, vamos supor, uns ovos mexidos no café da manhã, outro dia ela come queijo, outro dia tenta comer um franguinho, vai variando essa alimentação, mas desde que não saia do saudável, né? Para poder não atrapalhar o crescimento do bebê. A nutricionista explica ainda que é importante que as gestantes fiquem atentas ao ganho extra excessivo de peso. Tem que ver o motivo que ela está fazendo esse consumo exagerado de calorias. Se é porque ela acha que tem que comer a mais, se é devido à ansiedade, porque nesses hormônios mexe muito com o psicológico da mulher. Ela muda o humor, ela fica mais ansiosa. Às vezes, até mesmo quando a gente come, quando a gente está grávida, que a gente come, a gente diminui, né, no caso, os refluxos, aquela sensação de azia, de pirose que tem durante a gravidez. Então, assim, se a mulher senta à mesa, ela começa a comer demais, ou comer tudo que está vendo ali, ou começa a ter alguns desejos além, que no caso ela tende a engordar mais. O cuidado que ela deve ter é evitar sentar-se à mesa que tenha muitos alimentos calóricos, evitar, no caso, ir numa festa e antes de comer em casa um pouco, né, para não evitar que ela coma aqueles alimentos que não devem comer, evitar tomar refrigerante, evitar tomar alimentos industrializados, açucarados, e optar mesmo por vegetais, frutas e verduras, porque no caso, se ela já está com peso elevado durante a gravidez, o risco dela ter eclâmpsia, problema na pressão, hipertensão arterial e diabetes, e prolongar essa diabetes até depois da gravidez é muito grande. Então ela tem que ter esse cuidado nesse consumo de açúcar, né, e gordura ruim, fritura, para não afetar na saúde dela até mesmo pós o parto. E assim, o risco dela vier a falecer de uma eclâmpsia, por exemplo, é bem grande. Então tem que ter um cuidado bem acentuado em cima dessa alimentação dela e do peso dela durante a gravidez também. Retenção, então, obesidade mesmo, né? Ela prorrogar essa obesidade. Então, assim, não é por conta da gravidez, mas por conta de algum distúrbio. Então, tem que procurar ajuda mesmo do médico, de um nutricionista, fazer atividade física, porque, no caso, nos 3 primeiros meses, realmente é um período mais crítico. Então, assim, ela tem que estar fazendo uns movimentos menos drásticos, tipo pular corda, natação, e optar mais por caminhadas, pilates, mas tem que... Se ela já tem um estilo de vida bem ativo, ela tem que prolongar esse estilo de vida bem ativo e que é bem legal para a gestação. Então, assim, os médicos hoje já recomendam atividade física também, por esse controle de peso, durante, antes e depois da gravidez, né? Independente da fase que ela tiver, ela tem que fazer atividade física. Aí o médico vai estar orientando se pode fazer mais intenso, menos intenso, né? Porque nesses 3 primeiros meses também, como eu falei, o risco de descolamento de placenta é muito grande, o risco de aborto é muito grande, então tem que fazer atividade de moderada a leve.